Olá, caras amigas, amigos, obrigada pela companhia, estejamos em paz. Encontramos em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, que o relaxamento dos laços de família teria como consequência a recrudescência do egoísmo. E encontramos nos Evangelhos inúmeras passagens nas quais Jesus destaca a família e sua importância para nós. A família no Evangelho é o assunto que vai nortear a nossa entrevista de hoje, que será com o senhor Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira. Olá, Godinho, alegria imensa em ter você conosco. É recíproca alegria, Ivone, também de aqui estarmos, em especial por falarmos deste assunto tão importante que é a família. A família era uma preocupação marcante do Mestre Jesus, né? Para o Espiritismo, o que é a família e qual é a sua importância para nós, espíritos encarnados? O Espiritismo nos traz uma visão transcendente da família, conhecida normalmente por nós, justamente por ser o Evangelho de Jesus resgatado. Porque Jesus nos deu esta visão transcendente naquele momento que disseram para ele que ali estavam seus irmãos, os seus parentes, né? Ele perguntou: quem são meus pais, meus irmãos? Para justamente trazer esta visão mais cósmica da família, que é a família ligada pelos laços espirituais. Mas em se tratando da família como nós conhecemos, ligada pelos laços sanguíneos, nós encontramos nela, o Espiritismo nos mostra, de que é o primeiro educandário para o espírito imortal, no momento em que ele chega à dimensão material pelo fenômeno do nascimento. Aí é acolhido. E é por isso também que nós observamos o Livro dos Espíritos falar sobre a recrudescência do egoísmo, se nós não tivermos esses laços. Porque é na família que nós nos doamos. Nós esquecemos de nós mesmos, os que são pais, esquecem de si, dedicam a sua vida aos filhos para que possa oferecer à sociedade homens de bem. Então, o laço de família realmente ele nos propicia o exercício de virtudes que nós necessitamos fazer com que elas aconteçam. E isto graças, quando nós temos a família no Evangelho, é sinal que nós temos a família com Jesus. Este roteiro, este guia, né, para que nós possamos, assim como modelo, podermos cumprir os papéis de pais que nos é dado, como também de filhos, né, que fazemos parte desta família ligada pelos laços sanguíneos. E o Espiritismo nos fala muito da importância de levar Jesus para o lar, não é, Godinho? Exatamente. Levar Jesus para o lar é o que o Espiritismo nos faz. Porque Jesus, ele permaneceu crucificado desde o Gólgota, durante milênios. A doutrina espírita veio retirá-lo da crucificação, veio colocá-lo próximo a nós. Que homem é este? O que ele fez? O que ele pode me ajudar? Já que ele é modelo, ele é guia, diante deste fato, deste desafio, como ele se comportaria? E nós vamos encontrar as respostas nele. E é isto que Jesus, no lar, ou seja, o Evangelho no lar, a família no Evangelho, ela segue o roteiro seguro para a orientação dos espíritos que chegam às nossas responsabilidades. Porque também a doutrina nos ensina que quem tem direito a ter filhos é Deus. Porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas ele nos concede esta oportunidade, delegando seus filhos, para que nós possamos aprender nesta relação paternal, maternal, de filho, na família ligada pelos laços sanguíneos,
as virtudes que se fazem necessárias, as reparações, porque aí nós vamos nos reencontrar, afetos, desafetos, simpáticos, não simpáticos, para que possamos, assim, diante da lei do amor, construir um futuro novo, um futuro melhor do que aquele em vidas transatas, que muitas das vezes foram escolhas mal equivocadas que fizemos juntos ou separados, mas que aglutinados nesta família possibilita-nos esta reparação. Que grande oportunidade, É, exatamente. Que grande oportunidade. Várias lições nós podemos observar, como você se referiu, nas passagens narradas por Jesus sobre a família. Primeiro, quando pergunta aos que ouviam sobre quem seria a sua família, né? Dando essa ideia universal e fazendo-nos perceber exatamente essa importância do conceito de família espiritual que você mencionou. Você poderia nos falar do respeito e a relação de Jesus e sua mãe? O carinho entre ambos na sua relação, a preocupação que ele tinha com ela quando da sua crucificação, o carinho dela por ele. É uma relação, eu diria assim, muito especial. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala muito bem desse relacionamento. Quando ela é preocupada, não é, com o comportamento dele quando jovem. É um encontro que acontece no momento em que ela é visitada por sua prima, Isabel, que ali chega com João. E, naturalmente, quando a família se encontra, os primeiros entabulamentos, as primeiras conversas, é sobre família, como é que vai, parente, etc. Mas as duas, em um determinado momento, convergem para os filhos. E Isabel fala para ela da preocupação que João estava trazendo, porque dificilmente encontrava João em casa. João se encontrava naquelas vias muito calorosas, quentes, criança, absorto, com um pensamento muito profundo, apesar da idade, e aquilo preocupava. Outras vezes encontrava ele no meio das figueiras, né? Aquelas figueiras meio ainda muito agrestes, e isto a preocupar, mas ela observava algo que, apesar da idade dele ser ainda de uma criança, o pensamento dele parece que o levava a coisas muito profundas. É quando Maria diz para ela: "Ô Isabel, parece que estas crianças", se referindo agora a ele e a Jesus, "vieram trazer a luz para o mundo, porque eu também me preocupo com Jesus. Às vezes eu não encontro Jesus em casa. Quando eu observo, ele está na rua, conversando com aqueles que vêm de Samaria, com idosos, com pessoas cegas, doentes, falando de Deus, como nunca eu ouvi os doutores da lei falar de Deus como ele." E aí ela vai conversando, que ele normalmente se encontrava próximo às águas, também no pensamento profundo, né? E depois vem dizer que estava muito ocupada porque recentemente tinha vindo daquele momento em que ele é relatado que ele estava com os doutores da lei, e ali sendo questionado, respondendo a sua preocupação, e que depois veio expressar a ele, e eu vou falar de uma forma muito rápida, conforme as minhas palavras, aonde ele chega em um determinado momento e diz para ela assim: "Mãe, que queres tu de mim? Não observas que eu estou em constante unção com o Pai?" E ela fala para ele como mãe: "Meu filho, é como toda mãe a preocupação, você é jovem, não é? Pelo seu futuro." E ele diz para ela que essas preocupações são muito válidas, porque elas são preocupações preciosas. Mas o que o pai deseja dos filhos, das suas criaturas, é a prática do bem. Aí diz para ela: "Não se preocupe, que eu farei a escolha da melhor escola." Aí ela disse para Isabel: "Isabel, quando é no outro dia, Jesus procura José, com uma forma muito humilde, e se oferece para trabalhar com ele na carpintaria. E hoje ele está com José, deixando-nos tranquilos, em paz, trabalhando,
serrando a madeira, lixando, fazendo os afazeres com o pai. Mas tem uma coisa, parece que ele nos deixa um ensinamento, né? Dizendo que a melhor escola é o lar. Quer dizer, diante dos convites que ele tinha recebido dos doutores da lei, pela sua pujança, pela sua eloquência, naturalmente, para que ele fizesse parte de todo este, eu diria assim, essa escala que eles seguiam para serem doutores da lei desde jovem, né? Onde ele abandona, escolhe o lar para poder estar. Então a gente observa que é uma relação amorosa, respeitosa de mãe para filho, que vem combinar com aquele momento que você fala do Gólgota, né? Onde ele realmente vem dizer para ela, aí está o teu filho, justamente com João. E quando se fala dos irmãos de Jesus, é importante ressaltar, porque isso causa às vezes algumas polêmicas, se Jesus tinha irmão realmente nascido de José e de Maria. O contexto da época, o povo hebraico, o povo hebreu, os judeus, eles usavam para os parentes próximos. Hoje o que nós chamamos de primos, primos de segundo grau, de irmãos, etc., chamavam de irmãos a todos. E Maria tinha uma irmã que tinha filhos. E estes filhos eram considerados, eram irmãos, chamados irmãos de Jesus. Então, na realidade, Jesus não teve nenhum irmão consanguíneo. Primeiro até, porque as Escrituras mostram que a sua concepção foi diferente. Uma concepção diferente das demais, como foi também a de João Batista. No momento em que a mãe, já com certa idade, não é? Ela não tinha condições, naquele momento, de se esperava de uma senhora ter um filho, como teve. Então, isso tudo leva-nos a entender de que Jesus, naquele momento, ele vem expressar, diante desta família, ligada pelos laços sanguíneos, a transcendência para a fraternidade universal, para que olhemos a todos como irmãos e a humanidade, como uma única família. Um dia, nós estaremos na Terra, olhando-nos todos os habitantes da Terra como irmãos e a humanidade, uma única família. Aí nós vamos transcender, porque nós já não vamos olhar mais para esta humanidade. Nós vamos ver que na casa do Pai tem muitas moradas, e outras humanidades existem, e nós vamos ampliar esta visão mais cósmica para esta fraternidade universal, que é o que Jesus nos convidou à época, com a visão que ele tinha e tem como espírito puro e o maior exemplo da lei de amor que nós tivemos. Uma passagem do Evangelho que marca muito também é a do filho pródigo. Jesus nos fala de amor paternal, da relação entre irmãos, das escolhas que nós fazemos, né, dos interesses que muitas vezes nos movem, né, e as suas consequências também. Nós podemos dizer que viver em família é o maior laboratório para o progresso do espírito? Ah, sim. Sem a família, nós não progrediríamos, porque a família é a célula da sociedade. É ela que dá condições para que se possa dar à sociedade seres, homens de bem. Os sociólogos dizem, numa comparação relativa, de que a família é como uma indústria. A indústria, ela produz algo que vai levar à sociedade. Ela vai levar na melhor qualidade, até para que haja a possibilidade das aquisições. Porque se ela não levar um produto bom, ninguém vai comprar. A família tem um produto, são os filhos, que devem também ser tratados de tal forma para quando eles se emancipem e sejam entregues à sociedade, seja um produto nobre, um produto bom, um homem de bem. E isto é preparado no lar, na família. A escola dá instrução, ela não educa. Quem educa são os exemplos do pai, da mãe, dos irmãos, no próprio cadinho do lar, que tem a possibilidade, pelo testemunho, de dar esse produto condições para, quando estiver em sociedade, ele poder, assim, ser um homem de bem e ajudar a civilização com seu comportamento,
né, respeitoso, amoroso, com aqueles próximos, bem próximos, com que eles vivem, mas com esta base formada no lar, por esse entendimento de que a família tem esse grande papel de ser a célula da sociedade. Em um mundo de provas e expiações tão intensas como nos momentos atuais, nós poderemos encontrar nas relações familiares alguma explicação para esse desequilíbrio que a sociedade expõe de forma tão aflitiva? Ah, tem uma explicação. É uma palavra mágica. Mágica no sentido que só ela pode explicar e fazer-nos entender o que acontece hoje com base nas suas causas. Reencarnação. Sem o entendimento da reencarnação à luz do Espiritismo, nós não compreenderemos os comportamentos atuais, as questões dentro da própria família, fora da família, os desrespeitos que hoje acontecem. Somente a reencarnação vai explicar, que aí daí teríamos que ter um tempo muito, mas eu gostaria de resumir aqueles que estão nos ouvindo, interessados, para que busquem na reencarnação as respostas a todo o questionamento, seja esse relativo à família ou a qualquer outro. E qual é a colaboração que o Espiritismo pode nos oferecer para que possamos encontrar um caminho para o reequilíbrio das famílias que estão necessitando nesse momento? A lei áurea. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o espírito. Deus ainda é uma abstração. Jesus, sabendo disso, ele diz assim, eu vou trazer, porque este é o maior e o primeiro mandamento. Dou-lhes o segundo, que tem o mesmo efeito. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas este amar ao próximo, ele não é restrito ao semelhante. Tem uma visão mais cósmica, mas eu vou me restringir ao semelhante, que é justamente para podermos entender. Então, na hora que eu amo o semelhante, eu desejo a ele o que eu quero para mim. Então, esta é a solução. Na hora que eu estou na vida de relação com o semelhante, e eu desejar ao semelhante o que eu gostaria para mim, eu estou cumprindo um papel importantíssimo para solucionar alguns problemas. Vem uma ressalva. Porque antes nós devemos, porque aquilo que eu gosto, nem sempre o semelhante gosta. Então eu gosto de chocolate. Aí eu quero dar chocolate para a Ivone, porque eu gosto, para mim é interessante, mas para a Ivone não é. Então o bom senso, a prudência, nos diz que na vida de relação eu sonde. O que é que você gosta? Porque eu gosto de chocolate, mas talvez você não goste de chocolate. Mas como eu quero desejar a você o que eu quero para mim, eu vou desejar a você o que você gosta. Talvez você não goste de chocolate, mas você goste de uma outra coisa. Aí eu vou te dar aquilo que você gosta. Está dentro do ensinamento. Porque eu gostaria de receber um chocolate, mas eu também tenho que respeitar o próximo nessa vida de relação, para que nós não sejamos impositivos. Por isso que a lei áurea é a lei que rege esta vida de relação entre nós. É a solução que nós temos para aplicar neste momento que nós estamos vivendo, no futuro, porque é levada no passado, hoje e amanhã. Sempre é uma lei áurea, é uma lei divina de respeito ao próximo, de amor ao próximo. Primeiro nos amando e, naturalmente, levando ao próximo aquilo que nós já temos, que nós possuímos. Porque nós não podemos levar amor se nós não temos amor. Nem por nós mesmos, como eu vou levar amor ao outro? Não é? Então, eu vejo como sendo a lei áurea a responsável por esta condição, desde que nós a apliquemos em nossas vidas. O respeito, né? O Você respeito. fez uma colocação que enfatizou muito a importância do respeito pelo próximo, né? Godinho, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, nos trazendo
reflexões tão importantes para todos nós, porque todos nós temos uma convivência em família, né? É verdade. Primeiro a pequena família, mas também com a família universal. Muito obrigada. Que agradeço. Aos amigos que estão nos assistindo, nosso muito obrigada. Sempre lembrando que a Federação Espírita do Paraná disponibiliza o Momento Espírita no site momento.com.br. Nos despedimos com votos de muita paz.